falei do propósito, por exemplo, eu acredito que todo mundo tem um propósito, todo mundo que tem um chamado. São múltiplos os eu vou falar propósitos. tudo na Bíblia. Vai lá. Por exemplo, todo mundo que tem um chamado é cercado pelo propósito. Qual foi o propósito maior e o maior marco do judaísmo, até hoje, lá no povo de Israel, de Moisés? A abertura do Mar Vermelho. A vida de Moisés toda foi cercada por água. Você vê, a ordenança de Faraó é: todo menino macho que nascer, o povo hebreu estava multiplicando demais, então vão matar os meninos. Deus vai dar livramento para Moisés no Nilo, aonde era a sentença de morte. Então, água. As águas do Nilo viram sangue, as águas de Mara viram doce, as águas brotam da rocha. Deus abre o Mar Vermelho. A vida toda de Moisés é sobre água. A junção de nome da mãe e do pai, Joquebede, Anrão e Moisés, é o resumo da vida de Moisés. Tirado das águas com poder e glória. Sim, mas a gente está falando de algumas pessoas na Bíblia. E esses 7 ou quase 8 bilhões de pessoas na Terra, eles não são protagonistas porque não descobriram o que está dentro deles. Eu vou te explicar. Vamos para o Novo Testamento, sair do Antigo. Moisés, Jesus. Qual foi o propósito de Jesus? Ele curou, ele fez milagres, ele realizou sobrenatural, mas o propósito dele foi nos comprar. Comprar de quem? Nós já estávamos destituídos da glória de Deus, condenados ao inferno. Ele nos comprou com o preço de sangue. Comprou de quem? Do diabo, que nós já estávamos destituídos, nós já estávamos condenados, tá? Qual foi o propósito de Jesus? Morrer na cruz, no madeiro. Ele passou a vida toda mexendo em madeira. Ele passou a vida toda mexendo na matéria-prima que ele ia morrer. Então todo mundo é cercado pelo propósito. O propósito de Jesus é um, o propósito de Moisés é outro. Você vê, não tem repetições. Você não vê muitas repetições na Bíblia do que Deus fez com Moisés, foi com Moisés, com Josué. Olha que interessante, para me terminar. Josué se inspirou em Moisés. Enquanto Moisés entrava na tenda, a Bíblia dizia: Josué, filho de Nun, pode colocar o versículo se quiser, não se apartava da tenda. Quando Moisés morre, Moisés tinha filho. O nome do filho de Moisés com Zípora era Gerson. Deus não dá o chamado para sangue. Deus dá o chamado para Josué, por causa do desejo. E não se apartava da tenda, né? Filho de Nun, Josué não se apartava. Quando Deus fala com Josué, Moisés é morto. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que lá na frente o povo está cobrando de Moisés, de Josué. Por quê? Porque Moisés abriu o Mar Vermelho, fez isso. Deixa Josué eu te falar não. uma coisa. Faz muito sentido o que você está falando, é bem combinativo isso. Vamos pegar um cara que mudou de profissão. O final agora vai ser então. forte, eu termino. Tá. Aí vai dizer assim, ó: Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué não. Moisés foi mais profeta, Josué foi mais guerreiro. Um dia, o que mais Josué ouviu de Deus é: tenha de bom ânimo, não se desanima, anima-te. Por quê? Porque ele pensou que Deus ia fazer na vida dele o que fez na vida de Moisés. Vamos lá. O que eu fiz, Deus falou: como eu fui com Moisés, não como eu fiz. Então o que Deus faz com um, não é exatamente o que vai fazer com o outro. Você entendeu? Sim. Então, esse é o propósito. Por mais que Jesus olhou para os discípulos e falou assim: o que eu faço, vocês vão fazer obras maiores. Então, feito. Mas propósito, você vai ver Pedro para um público, Paulo para outro. Esse meu jeitão atinge um público que o religiosíssimo não vai atingir. Talvez ele vai atingir um público que também eu não vou atingir. Vamos então usar a lógica que você está usando, combinativa. O que é a lógica combinativa? Você está falando: Jesus mexer com madeira, foi pendurado no madeiro. Se ele não mexe com madeira, não ia mudar nada, porque isso era a profissão do pai dele. Porque na palavra, no Antigo Testamento, falava que ele ia ser pendurado no madeiro. Não foi a profissão dele que levou ele para isso. Davi, peraí só um pouquinho. Davi, você vai falar. Davi foi entregador de marmita. Olha lá, olha só. Davi foi entregador de marmita. Davi foi musicoterapeuta. Davi foi capitão do exército. Davi foi muita coisa antes de ser rei. E nenhuma dessas coisas parece que era preparando ele para ser rei, não. Ele foi amadurecendo, aumentando o repertório, expandindo sabedoria. Quando a gente entra numa análise combinativa, eu posso pegar e fazer isso, igual você fez aquele negócio com o dedo. Profeta não é isso aqui não, profeta é isso aqui. Aí você pegou o polegar opositor e numa análise combinativa, longe de ser bíblica, você falou: é o único que conecta com isso. Assim eu poderia falar, qualquer outro poderia ser isso. Isso é análise combinativa, lindo. Só que isso está longe da base lógica. Então, mas em parte Davi, quando você falou assim, ele foi tudo, mas quando ele foi rei, que ele viveu o propósito, ele deixou de ser rei para ser o quê? Quando Jesus foi carpinteiro, mas quando começou o ministério, largou a carpintaria. A questão é que o que quando eu estou te falando é porque se você focar na profissão, as pessoas vão achar que o propósito de vida está ligado com a profissão dela. E profissão depende de um teste vocacional, depende do ambiente que você está. Claro, Jesus nunca foi. Mas Jesus nunca trabalhou com adega e foi lá e multiplicou, transformou água em vinho. Ele nunca fez isso. Jesus nunca foi lá para sinagoga, ou pelo menos não tem registro que ele estudou libertação. E como é que ele saiu expulsando demônio? Não tem uma ligação anterior a isso. No Velho Testamento tinha as escolas de profetas.
Para gerar. Para gerar. Mas, por então, exemplo, vamos lá. Se mas você é um todo mundo é cara... gerado? Não, Todo então mundo vamos foi lá. Então eu gerado? tenho uma pergunta. Calma. Geazi não foi gerado. Cuidado. A terra. Vamos voltar para a base lógica natural. Eu ensino isso para os meus alunos, eles ficam doentes. Eu falo, ó, vamos usar a técnica que Salomão fez para entender, porque ele não usava os textos bíblicos. Eu entrei aqui nervoso, estou esperando e falei assim, ó, como? 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 É o seguinte, se você falou assim, ó, você dá conta de fazer as mesmas coisas que eu, isso, na minha capacidade atual, eu não faço. Eu Mas tenho não está aí dentro? Ó, tá aqui dentro, eu tenho que despertar. Você chegou onde eu queria, está aqui dentro. O Senhor me chamou para algo, tem 3 níveis de propósito. Nós 2 temos o mesmo propósito, governar sobre todas as coisas. Está lá em Gênesis 1. Segundo, tudo que a gente é bloqueado emocionalmente, a gente desbloquear vai virar nosso propósito. Eu não tinha capacidade de aprendizado de escrever um livro. Já publiquei 53. Não tinha. Eu fui lá, descobri isso dentro de mim, coloquei para fora. 2005, quando eu fui virar instrutor de treinamento numa empresa, eu ficava nervoso, eu ficava gago. E aí falaram para mim, nem escreve porque você não dá conta. Hoje eu sou um comunicador razoável. Esses negócios estavam todos guardados dentro de mim. 3 níveis de propósito. O original de Gênesis, que é governar sobre todas as coisas e sujeitar tudo que ele criou. Tudo. Porque lá em Salmo 115, versículo 16, está escrito assim, que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os filhos. Qual que é o nosso problema? A gente tem alguém que é nosso inimigo, descobre a capacidade que você tem, aquilo que você foi chamado, que você tem perfume disso, assim como a macieira tem um cheiro. Salmo 115, 16. Só abre quando eu pedir, por favor. Assim como a macieira tem um perfume, toda a criação tem um perfume, nós também temos. Só que a única espécie da criação que carrega a imagem e semelhança do Criador somos nós. Então, tudo que alguém nos bloqueou, se a gente desbloquear, vai virar um propósito. Gente que é abusado sexualmente, se essa pessoa se resolver, o que ela vai fazer? Ela vai ser um farol e vai ajudar a tratar a gente desse jeito. Não tem nenhuma mistura com o assunto dos 5 ministérios, porque na minha avaliação, você é abridor de igreja, você é evangelista, você é profeta, você tem um dom de mestre, você tem um dom da palavra, se você percebeu, carrega esse dom. Esses dons eu fui ativando, os ministérios também. Então vamos lá, o último. Você acredita que cada um tem o seu propósito ou o propósito é igual a todo mundo? Teu propósito é igual ao meu? 3, não, vamos lá. O original. Independente de qualquer coisa, de problema que nós criamos na terra. Governar sobre todas as coisas. Nível 2, classe 2. Desbloquear aquilo que a gente carrega. Está nítido dentro de nós. Vou te falar então. Abraão era um cara medroso, sim ou não? Sim ou não? Abraão? Sim? É. Era. Mas como que o medroso vira o pai da fé? Vamos lá. Como que o maior perseguidor de todos os tempos, que era Paulo, discípulo de Gamaliel, romano, poderoso, cara inteligente, como que o maior perseguidor de cristão vira o maior propagador do evangelho? E o maior perseguido, né? Ou seja, seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então, quem era o rejeitado na época de Saul? O filho bastardo, Davi. Deus chamou ele para quê? Para ser o filho amado, segundo o coração de Deus. Olha para você ver o que é. Essa é a classe 2. Classe 3, o Leonardo Salles. Classe 3 é aquilo que eu escolho fazer. Se eu colocar o Leonardo Salles numa ilha com um cachorro, daqui a 1 ano você está latindo. Nossa necessidade de relacionamento e de modelagem, só nós, a única espécie que Deus criou que tem essa capacidade de fazer o quê? De fazer a modelagem de qualquer coisa e decidir ser qualquer coisa. Por isso que esse povo está doido com identidade, cada um falando que é uma coisa. Porque nós temos a capacidade de criar, inventar e de fazer e acontecer.